Oi, cheguei, hein? Ao vivo aqui na Rádio Zona Norte FM 87,9. E hoje, mais uma vez aqui, doutora Célia está voltando para tirar um monte de dúvida. Foram muitas perguntas depois daquela entrevista. E, mais uma vez, seja bem-vinda, doutora Célia. Obrigada, Dalto. Pode contar comigo. Me chame 20 mil vezes que eu tô aqui. 20 mil vezes ainda peço mais uma. Então, muito bem. Vamos lá, doutora Célia. O assunto carrapato é um assunto que não tem fim, né? Não. Então, a gente tá aqui mais uma vez para falar sobre esse assunto. Eu queria que você esclarecesse algumas dúvidas com relação ao carrapato e principalmente reforçar os efeitos que o carrapato causa, né? As doenças, falar um pouco sobre ela, usar toda essa sua experiência de anos de medicina veterinária. Não vou falar nem quantos anos, né? Deixa quieto. Não fale não. Dalton, o carrapato sempre nos preocupou, né? Porque a gente quer que o tutor entenda que a gente precisa se preocupar em prevenir o ano todo. Às vezes eu escutava muito assim, quando eu era veterinária, né, que agora eu sou veterinária, o pessoal dizia assim, mas doutora, eu tenho que me preocupar só quando tá calor, né? E quando foi frio aqui, Dalton? Eu não cheguei nessa época do frio aqui ainda não. É verdade. Né? Então assim, a gente tem calor o ano todo, né? Tem uma fase de desenvolvimento do carrapato que ela pode ficar 8 meses sem se alimentar, quietinha. Então, como é que a gente vai se preocupar só quando aparece o carrapato? E outra coisa, quando aparece o carrapato, ele já pode transmitir a doença, né? Então, você vai, em vez de ficar com a prevenção, você vai tratar. E qual é o risco do tratamento? Morte. Já aproveitando esse gancho que você deixou, muita gente inclusive diz isso. Não, eu quero um remédio aí, pode ser um baratinho que só tem um carrapato no cachorro. Pronto. Da outra vez, eu acho, não me lembro que eu tô ficando velha, mas eu acho que eu falei. Só que não. É justamente pro povo dizer que não, entendeu? A cada carrapato que a gente encontra no cachorro, tem 20 no ambiente. E aqueles 20 vão botar mais. Você sabia que cada fêmea bota 4.000 ovos? Sabia. Cada pulga, ela bota 50 ovos por dia. Ela bebe 15 vezes mais o seu peso de sangue, causando o quê? Anemia. Aí às vezes o cachorrinho lá, ou o gatinho, tá lá com anemia que você não sabe por que e é pulga se alimentando dele. E que transmite doença tanto quanto o carrapato, né? Tanto. E assim, que eu acho que na pulga a gente peca um pouquinho mais. Porque geralmente o pessoal chega procurando o quê? Um remédio para combater carrapato. Mas pulga o pessoal esquece, né? E principalmente gato. Gata que o povo esquece, né? E só para vocês terem uma noção, tem doença transmitida por pulga e por carrapato que a gente ingere a pulga ou o carrapato. Tem uma verminose que é transmitida por uma pulga. Como assim ingere o carrapato, doutora? Vamos lá, a gente tá dormindo e o cachorro tá lá querendo subir na nossa cama, só que a gente não sabe que ele tem um carrapato. E a gente dormindo, como vai dar aquele famoso ronco, aí o carrapato entra. Será, diretor, que você já engoliu um carrapato e não sabe? Pois é, eu trouxe até aqui algumas fotos que são bem impactantes, mas a minha intenção não é chocar ninguém, é mostrar que prevenção é melhor do que tratamento. Exatamente. Então já vou fazer uma pergunta que casa com essas fotos, né? Esse pessoal que insiste em dizer assim, esses comprimidos eles destroem o fígado do animal. Então vamos mostrar para ele o que realmente é destruição. O que né, destrói o animal, né? Ó, trouxe aqui uma foto, né, de um cachorro com sangramento nasal. Isso aqui é um sintoma de doença do carrapato. E, gente, quando eu falo doença do carrapato, tem inúmeras. Só que a gente veterinário, a gente quis resumir, igual o médico faz viroses, diz viroses, ele não diz qual é a virose. Aí a gente começou a dizer doença do carrapato, mas tem várias, Dalton. E cada uma é de um jeito, é perigosa de um jeito. Essa aqui, ó, a gente pega muito assim. Não, eu fui fazer um estudo sobre carrapato.
mesmo com esse tempo todo de mercado, eu fiquei surpreso. Eu descobri que existe mais de 900 tipos de carrapato no mundo. Eu quase que caía quando descobri isso. Eu digo, meu Deus do céu, sendo que no Brasil há um tipo mais comum, né, doutor? No Brasil a gente tem 2 tipos de carrapato, basicamente, entendeu? Não adianta a gente dizer, mas eu quero... tem tantos carrapatos. Não, a gente tem que tratar o que tem aqui. Exatamente. Né? Não adianta a gente... É como se você vai para um canto que tem uma doença lá, você vai tomar uma vacina para ir para aquele canto. Mas se você só fica aqui, adianta você tomar aquela vacina? Não. Vender, né? Barbeador para caralisa, né? Pois entendeu? Eu vou vender gelo para esquimó? E, inclusive, algo muito que me chamou muita atenção foi o perigo também em humanos, né, doutora? Eu peguei junto com o Ministério da Saúde que no Brasil, no ano de 2002, houve 74 casos com 40 óbitos por febre maculosa. É algo muito preocupante, né? Febre maculosa é uma das doenças do carrapato que a gente fala. E esse dado aí, além de ser chocante, esse dado aí ainda não é o dado verdadeiro, porque é o dado de quem foi no hospital, quem foi no médico, né? E foi diagnosticado com aquilo. E quem não tem o recurso de ir no médico que morreu antes? Verdade, a gente sabe que toda estatística tem uma lacuna, né? Você sabia, voltando aqui um pouquinho para gato, eu nessas minhas andanças, que eu ando mais do que má notícia, né? Eu tenho escutado de muitos veterinários falando de que estão pegando uma doença do carrapato no gato. É mesmo, doutora? E por que isso? Porque a gente só quer prevenir cachorro. É importante, né? Inclusive existe também o Bravecto gatos, né? Isso, existe, com o mesmo tempo de ação, as 12 semanas do Bravecto cão. Falei em Bravecto, lembrei uma coisa, é que esse programa, ele tem o patrocínio oficial de Bravecto, 365 dias de proteção, ou seja, o ano todo, né, doutora? O ano todo. Lembra que eu falei que a gente tem que proteger o ano todo? E assim, Dalton, o que é que eu quero deixar aqui? Se você disser assim, doutora, deixe uma mensagem para os tutores. Gente, não esperem ver carrapato, ver pulga para tomar uma providência. Doutora, exatamente. Surgiu uma dúvida aqui em mim. Existe ou uma doença específica que causa esse sangramento, ou toda doença do carrapato causa esse sangramento? Algumas causam, porque isso é um problema no sangue e o parasita fica lá, entendeu? Então, algumas vão causar sim, e depende muito do estado do animal, sabe? Mas eu me preocupo também, você tá vendo que aqui é uma imagem bem chocante, mas eu também me preocupo com aquele que não está assim, porque o tutor acha que tá tudo ok. Tem doença do carrapato que leva um tempo, né? Leva um tempo. Se manifestar. Leva um tempo e fica lá bem quietinha até ele ter uma baixa na imunidade, entendeu? Eu trouxe outra foto aqui que eu pegava muito quando eu era veterinária, que é essa daqui, ó. E o pessoal achava, Dalton, que era alergia. Pra quem não identificou direito, isso aqui é tipo a barriga do cachorro. A barriga é aquela que a gente faz o carinho. Fica como se fossem umas manchas, né? Como se fossem uns hematomas. Entendeu? Maniconia que lembra bastante. E o pessoal dizia assim: não, eu acho que é picada de alguma coisa. Não, isso aqui já é um sintoma da doença do carrapato interno. Uma reação, né? É uma reação. E aí o cliente, o tutor, identificou isso aí, é correr pro veterinário. Não tem que esperar mais nada. Deixa eu contar um caso aqui. Conte um caso, eu gosto de casos. Eu tenho uma colega que trabalha comigo, que ela foi numa casa de ração. E logo depois que ela saiu, porque assim, quando você trabalha com veterinário, você não vai pro médico, que a veterinária é quem tem que dizer as coisas, né? Aí ela começou a ter umas alergias, assim. Mais um pouquinho no braço, um pouquinho na barriga, um pouquinho na perna. Aí eu disse: fulana, isso foi picada de pulga. Aí ela parou e disse: vige, bem que eu tava sentindo um negocinho estranho naquela casa de ração. Ela teve uma reação alérgica à picada de pulga. Já pensou? E interessante, falando em pulga, é que todo mundo todo mundo não, a boa parte só se incomoda com o carrapato. Mas eu li que a pulga, ela como é que eu vou dizer, ela causa mais pânico no cachorro, mais inquietação do que o próprio carrapato, né? Uma vez que todo o processo
é realizado no animal, é isso, doutora? Existe, processo por exemplo, de reprodução, né? Existe, por exemplo, existe uma doença que a gente chama de DAP, que é dermatite alérgica picada de pulga. Só que a pulga, qual é o grande problema da pulga? A gente não vê, porque ela passa 5 segundos no animal. O carrapato você lá vê fixado, mas a pulga não. Temos pergunta. Oba, adoro. Sem querer sair da pergunta, diretor. Bota de novo aí. Cuida. Peraí que a pergunta tá chegando. Entendeu? Então, assim, a gente meio que negligencia a situação da pulga porque a gente não vê. Ó, chegou a pergunta do forno. Tan, tan, tan. Se a febre maculosa pode acometer cães e gatos ou só humanos, e qual o carrapato que transmite? Minha gente, geralzão, viu? Pode acometer todo mundo, capivara, entendeu? Todo mundo. E qual foi? Ele pergunta o quê? Qual é o carrapato? Qual o carrapato que transmite? É o amblioma, se chama amblioma. Exatamente. Né? O que a gente vê mais aqui é o ripséfalos, mas o amblioma é mais de zona rural, né? Agora, na verdade, assim, mata fechada, né? Mas a gente encontra também. Que é o que dá mais em animal silvestre, né? Capivara, aqueles negócios todos. Eu acho que teve até um caso na televisão que uma família foi para uma granja e teve problema com febre maculosa. Então a gente também tem que proteger o cão contra isso. Olha, tem um cliente inteligente aqui. Falamos muito sobre a doença do carrapato, mas o Bravecto previne quais os tipos de doença? Todas que o carrapato. Todas que os carrapatos e as pulgas transmitem, né? Nunca esquecer das benditas pulgas, né? Ou malditas, né? Ou malditas. A gente tem que proteger, inclusive assim, o Bravecto, ele trata sarna. Doutora, antes de você ser promotora técnica, você clinicava, não é isso? Sim. E qual foi o caso assim mais de infestação de carrapato que você pegou assim, você disse, caramba, meu Deus do céu, esse bicho aqui... Dalto, eu já peguei 2 casos interessantes. Um, que o cachorro chegou com sangramento nasal, que meu consultório era mais ou menos desse tamanho aqui, eu tive que lavar meu consultório porque ficou da cor da sua camisa. Né? Parecia que era um massacre da serra elétrica no meu consultório. Já chegou o caso também lá no consultório do cliente entrar com o cachorro fazendo um rastro assim. Pois é. Gotejando sangue pelo nariz. E inclusive esse cachorro ele balançava porque a agonia, porque começa a coagular, aí ele melou as paredes. Aí parecia aquelas cenas de crime, né? Do CSI. E outro caso foi que eu peguei um cachorro caro, né? E eu digo assim, por quê? E ele não tinha o buraco do ouvido, era só carrapata fêmea, que me deu até ânsia de vômito quando eu vi, né? Esse carrapato, com esse nome latim, eu acho que você falou aí, ele é um aracnídeo, então o macho nasce e morre com aquele formato. Quem vai mudando é a fêmea, né, doutor? E a fêmea, quando ela desova, ela morre, né? Se salvo engano, já se torna o primeiro alimento dos carrapatos, ou isso é mito? Eu acho que é mito. Eu não sei, vou perguntar aos universitários, porque isso aí eu não sei não.